Meus queridos irmãos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do bom samaritano, que é uma parábola muito estudada, muito lida, muito estudada. Todos nós conhecemos, eu tenho certeza. Mas nós vamos ver a parábola nos olhos da doutrina espírita, que traz para nós sempre ensinamentos renovados, dispostos a nos fazer uma transformação íntima, né? Que esse é o objetivo para o qual nós estamos encarnados, né? É nos melhorarmos, é chegarmos a um desenvolvimento espiritual mais elevado, apesar das nossas deficiências, das nossas imperfeições. Então nós vamos ler a parábola, ela é um pouco longa, mas é muito interessante a gente relembrar. Ela está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos de 25 a 37. E diz o seguinte: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que mais gastare, tu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze a mesma maneira. Então nós vamos ver, à luz da doutrina espírita, né, o que os espíritos e os autores encarnados e desencarnados decifram para nós dessa parábola, muito bonita, por sinal, e muito esclarecedora. Essa é a realidade. Com essa parábola, o Cristo faz do amor não apenas uma das condições para a salvação e a felicidade, mas a única condição. Então, meus irmãos, nós sabemos, e o Evangelho está repleto dessas passagens sobre o amor, que a única condição para a nossa salvação e a nossa felicidade é o amor. Né? Tem até uma dupla sertaneja aí que canta "É o amor", né? Então, né? Demonstra que o amor ao próximo só pode ser exercido por meio da caridade, sendo ela o amor em ação.
ensina que a caridade é o roteiro seguro que todos devemos seguir. Se nós fazemos a caridade e não fazemos com amor, não é caridade. Qualquer atitude que nós tomamos, qualquer coisa que nós fazemos, né? Qualquer ato que nós fazemos, se não houver amor, não adianta, né? E a caridade, principalmente, que é uma força viva de todos nós que somos espíritas, que temos, vamos dizer assim, entre aspas, a obrigação de sermos caridosos, né? Se essa caridade for feita somente por interesse e não for feita por amor, não é caridade. Então nós temos que colocar o amor em tudo, né? Quando eu caminhava, né, hoje, apesar do médico mandar caminhar, mas não caminha, eu passava até quando Dona Ivete era viva, eu comentei isso com ela. Eu acho que olhando no caminho, as plantas, né, que nascem na beira da estrada, né, eu acho que Deus não fez nada que não tivesse utilidade, né? Tudo tem utilidade. De vez em quando a gente vê na internet uma receita de um mato, né, que ele tem a sua utilidade, né? Então a gente vê como Deus é amor. E como filhos de Deus, herdeiros de Deus, né, nós temos também que caminhar nesse sentido de amar. Para nós ainda é difícil, nós sabemos disso, nós temos na nossa conta ainda do nosso pretérito, né, do nosso passado, muita imperfeição. Nós somos espíritos milenares e trazemos conosco essas imperfeições que aos poucos elas vão fazendo com que a gente admita o quanto nós erramos e o quanto nós precisamos acertar, não é? Antônio João, não lembro, mas certa ocasião ele falou comigo assim: César, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o quanto nós erramos, o quanto nós somos imperfeitos, né? Então, nosso sábio ali, Antônio João, nosso profeta, né? Ele teve lá no sábado, no asilo em Batatal, ele fez uma prece lá, as paredes chegaram a tremer, né, Antônio João? Então, meus irmãos, continuando aqui, Jesus, com suas palavras, orienta sobre a caridade e como devemos ela ser exercida e vivenciada sem discriminação e julgamento de qualquer tipo. Muita gente tem o hábito de fazer caridade, mas faz o julgamento junto. Não é, minha filha? A moral do Evangelho está toda fundamentada na exemplificação da caridade e da humildade, duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo, coisa que são dois sentimentos que nós ainda cultuamos em nós, que é o orgulho e o egoísmo. Não adianta a gente falar assim, eu não sou orgulhoso, eu não sou egoísta, que se a gente fizer uma análise lá no fundo, nós vamos ver que ainda temos uma réstia, né, de orgulho, uma réstia de egoísmo. Não é aquele orgulho de ser brasileiro, né? Isso é diferente, é um orgulho diferente, né? É o orgulhoso, é o egoísta, né? Não podemos falar muito em Brasil não, que o Brasil ontem decepcionou, né? Né, Charles? Nós vamos tocar mais na frente do jogo de ontem. Tá aqui no contexto. Então, meus irmãos, Jesus, por exemplo, né, sempre foi exemplo. Jesus foi exemplo. Hoje nós temos aí, conforme está lá no Livro dos Espíritos, modelo e guia da humanidade. Modelo e guia. Quando nós temos que tomar uma determinada atitude e que estamos em dúvida, nós devemos meditar e pensar assim, como Jesus agiria nessa situação? Nós vamos ver o quanto é difícil para nós ainda.
nos compararmos com Jesus. Como Jesus agiria dessa forma? É muito difícil. Por quê? Repetindo, nós somos espíritos ainda imperfeitos. Mas nós não podemos ficar, eu sou imperfeito, eu sou imperfeito, eu sou imperfeito. Não. Né? Eu sou imperfeito, mas vou procurar sanar em mim essa imperfeição, que tanto me incomoda. Não é? É essencial compreendermos o que motivou Jesus a proferir a parábola. Foi exatamente a pergunta do doutor da lei. Ele desejava saber o que seria preciso para que pudéssemos alcançar a vida eterna. Reflitamos sobre a profundidade da pergunta. Então vamos lá. Não é um simples questionamento, mas talvez o mais importante de todos, aquele que todo homem deseja saber. Alcançar a vida eterna e a felicidade é a busca cotidiana da humanidade inteira. Alcançar a vida eterna, nós vamos alcançar, porque somos espíritos eternos. Mas de que forma, de que maneira nós vamos chegar lá é que importa, não é mesmo? E esse é o objetivo, nos tornarmos espíritos felizes. Nós temos na Terra momentos de felicidade. Nós não somos felizes. Nós temos momentos felizes. Tanto é que nós ainda sentimos a perda das pessoas amadas. E sentimos muito. Então, nós temos momentos felizes. Não somos felizes. E nós estamos desejando alcançar essa felicidade, alcançar a vida eterna e sermos felizes. Enquanto nós estamos encarnados, nós não atingimos esse objetivo ainda, porque os espíritos felizes, eles não precisam reencarnar. E nós sabemos, nós nos conhecemos e sabemos que nós temos que voltar ainda muitas vezes. Agora, essa volta é que nós temos que estar preocupados com ela. De que forma nós vamos voltar? De que maneira nós vamos voltar? Assim, a resposta de Jesus é de uma relevância sem igual, pois nos traz o único e verdadeiro caminho para se chegar a Deus e a vida eterna. E não poderia ser mais clara, já que ele afirma que é por meio do amor a Deus e ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Às vezes nós não nos amamos. Como é que nós vamos amar o próximo? Né? Às vezes nós intoxicamos esse corpo que conduz o nosso espírito, né? E intoxicamos por quê? Porque nós nos amamos, não nos amamos. Então como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Né? Então se eu fizer isto, eu vou prejudicar essa carcaça que carrega meu espírito? Vou prejudicar. Então eu não me amo. Então eu não me amo. Então no momento que a gente começa a se amar, vai ser mais fácil amar o próximo. Não é? Só que o doutor da lei, para tentar Jesus e colocá-lo em situação constrangedora, não se deu por satisfeito com a explicação dada, instigando o Cristo a detalhar sua afirmação, indagando: quem é o meu próximo? É a partir desse novo questionamento que Jesus lhe conta a parábola do bom samaritano, aquela que nós lemos no início. Então vamos aqui a uns dados históricos. As cidades de Jerusalém e Jericó também não foram mencionadas na parábola de forma aleatória.
Jesus não ensinava nada de forma aleatória, não ensinava nada por ensinar. Tinha sempre um objetivo, uma razão de ser, e nós vamos ver aqui. Jerusalém, atual capital de Israel, é uma cidade alta, geograficamente falando. Está situada entre dois montes e tem altitude média de 750 metros. Considerada a sede do monoteísmo, é uma cidade santa. Já Jericó, por sua vez, situa-se a 122 quilômetros ao norte do Mar Morto, a oeste do Vale Jordão. Em termos de altitude, é considerada uma das cidades mais baixas do planeta, estando a 258 metros abaixo do nível do mar. Jerusalém, Jericó. Tal fato, no contexto da parábola, não foi dito por Jesus de modo aleatório e casual, trazendo um sentido bem profundo. Então vamos ver o que Jesus quis dizer, com Jerusalém e Jericó. A descida de Jerusalém a Jericó significa de um alto padrão vibratório para um mais baixo e inferior, em decorrência da nossa invigilância moral. Como é difícil para nós mantermos o padrão vibratório que nós precisamos manter. É muito difícil. É muito difícil manter o padrão vibratório 24 horas por dia. É preciso? É, mas é muito difícil. Por isso que César, ontem, na hora do jogo, fechou a porta do quarto e foi ler. Para não ficar nervoso, Charles? Para não xingar, para não xingar aquele rapaz que perdeu o pênalti. Então é preferível você não ver. É preferível você não ver. Se você não tem condições ainda psicológicas, é preferível você não entrar. Não vou porque eu não tenho condições psicológicas. Então é preferível, você vai ficar nervoso, a sua pressão vai subir, a losartana não vai fazer efeito. Então é preferível você ficar quietinho num canto, deixa a mulher gritar lá conforme a mulher gritava muito, mas pelo menos não estava vendo, Mônica? Quem viu sofreu. Então, isso é o padrão vibratório que a gente não consegue manter. Então a pessoa fala com você, a pessoa aumenta o tom de voz, você quer falar mais alto, a outra fala mais alto, você fala, daqui a pouco está uma gritaria só. Então a gente precisa manter esse padrão vibratório. Quem viu o jogo hoje de Portugal e Espanha, dois amigos que jogam no mesmo time lá na Europa se desentenderam. Por quê? Queda do padrão vibratório. Naquele momento ali da emoção do jogo, se desentenderam e jogam no mesmo time. São companheiros de equipe. Então é difícil para nós, a gente manter o padrão vibratório necessário. Por isso que Jesus disse, Jerusalém e Jericó. Jerusalém mantendo o padrão vibratório e Jericó cá embaixo. Continuando. É o homem caído. Como ele, somos ainda muito frágeis e se não estivermos sempre vigilantes em relação aos nossos pensamentos, orando e rogando proteção e amparo, seremos influenciados com facilidade. As energias pestilentas que envolvem o planeta e os espíritos inferiores terão fácil acesso a nós. Por isso que o Evangelho está lá, vigiai e orai. Por quê? Porque senão nós seremos presas fáceis para os espíritos inferiores, que vão dando corda. Por quê? Porque nós somos uma antena. Nós captamos toda essa energia. E segundo os espíritos superiores, a Terra está nas regiões umbralinas, em torno da Terra,
está repleta, milhares de espíritos ansiosos para reencarnar e não conseguem. E ficam emitindo sensações, né, sentimentos em nossa direção. Tem dia que nós estamos tristes, sem saber porquê, desanimados, sem saber porquê. Se nós observarmos direitinho, nós vamos perceber que no dia anterior ou na noite anterior, nós demos guarida para que esses irmãos se aproximassem de nós, nos influenciando. Repetindo, o Evangelho é claro: vigiai e orai. Essa queda vibratória sempre traz prejuízo, representa um perigo. Nesses momentos que abrimos campo mental para sermos assediados de forma negativa. Um grande perigo está dentro da nossa casa, que chama-se televisão. Não é? Quem assiste aquele Cidade Alerta, Cidade não sei o quê, né? Então a gente se envolve com aquilo ali. A gente toma partido. Você acaba tomando partido. Pega aqui, ô Márcia, tem aqui, ó. Tem aí? Essa aí é melhor, né, Maria? Essa aí é abençoada. Então a gente acaba tomando partido. Né, Antônio João? Né? Eu me lembro muito bem de seu Hélio Moraes, vocês não lembram dele, mas os mais antigos, assim, o mais antigo como Antônio João, como Maria, não é que Maria é mais antiga, não. Né? O seu Hélio Moraes, ele dizia para mim assim: César, eu não assisto mais, adoro Faroeste, mas não assisto mais. Por que, seu Hélio? Porque eu fico torcendo para o índio dar uma flechada no mocinho. Entendeu? Né? E a gente fica torcendo, às vezes, para o mocinho dar um tiro no bandido. Isso é quebra vibratória. Isso quebra a nossa vibração. Então a gente não deve se envolver. É aquilo que eu falei com vocês anteriormente. Se não consegue, evita. Se não consegue, evita. Se você vai a um campo de futebol para assistir uma partida, quem está o cara, para discutir, para brigar, para xingar, fica em casa. Se você conseguir sentar lá quietinho, na arquibancada, assistir o jogo o tempo todo quietinho, sem gritar, sem xingar o juiz, tudo bem. É coisa simples do nosso dia a dia, mas que quebra esse padrão vibratório tão importante para nós. No nosso local de trabalho, no nosso lazer, né? Naquilo que nós comentamos. Né? Já viu a roupa de fulana? Né? Já viu o cabelo de fulana? Né? Olha o sapato de fulana. Cala-te boca. A violência com que o homem foi acometido é um sinal característico de um mundo de provas e expiações onde o mal ainda predomina. Na Terra precisamos lutar não apenas contra a perversidade das criaturas, mas também contra a inclemência da natureza. Ora, meus irmãos, vejam só como a doutrina espírita é atual. Na Terra, precisamos lutar não apenas contra a perversidade das criaturas, mas também contra a inclemência da natureza. Está aí a Venezuela com esse terremoto devastador. E vemos a solidariedade dos países que enviaram para lá, né, as equipes socorristas. Então a gente vê, meus irmãos, que quando acontece, não é, uma inclemência da natureza, seja ela em qual parte do planeta, existe uma solidariedade muito grande, que não é caridade. É solidariedade, não vamos confundir. Né? Ali nós vemos atos de caridade,
né? Mas no contexto geral é solidariedade. É um princípio? É um caminho? Com certeza. E nós vivemos, como diz aqui, num mundo de provas e expiações, aonde predomina ainda o mal. Nós estamos inseridos nesse contexto, onde o mal predomina. Então é muito normal a gente ver, né, essas coisas acontecerem. Os feminicídios, né, os suicídios e outras coisas mais. A rota de Jerusalém para Jericó, no passado e no presente, caracteriza-se pela movimentação comercial, atraindo tanto a presença de pessoas honestas como a das inescrupulosas. Reflete o mundo atual, onde duas gerações de espíritos bons e imperfeitos encontram-se e convivem simultaneamente. Não é o que acontece conosco? Pessoas boas convivendo com pessoas ruins. Não é? Conforme ele diz aqui. Onde duas gerações de espíritos bons e imperfeitos encontram-se e convivem simultaneamente. Todos estamos a caminho. Todos estamos a caminho. Nós temos que sempre lembrar que nós saímos do Criador porque fomos criados simples e ignorantes e estamos voltando para o Criador. Ele nos deu a oportunidade da vida, fomos criados simples, ignorantes no saber das coisas. Estamos regressando. Esse regressar que é difícil, que é o que nós estamos vivenciando na atualidade. Na nossa atualidade. O homem caído foi ajudado, mas precisaria aprender com a própria queda e buscar sua subida, fazendo melhores escolhas. Assim como ele, nós também precisamos. Nós vivemos de escolhas. Essa é a realidade. Nós escolhemos o bem ou escolhemos o mal. Nós vivemos de escolhas. Até nas nossas refeições, nós vivemos de escolha. Eu, por exemplo, se for convidado para almoçar na casa de vocês, não coloca cebola. Tem horror de cebola. Eu como cebola? Como, mas ralada. Agora, pegar um pedaço de cebola, você me mata. Você vê coisa triste, Charles. Você pegar um macarrão, aquele macarrão bonito que você bota no prato, está cheio de cebola, aqueles pedaços de cebola. Então nós vivemos de escolha, Antônio João. Nós escolhemos as nossas companhias, nós escolhemos as pessoas que vão conviver conosco. Né? Nós vivemos de escolha. E essas escolhas é que vão definir o bem e o mal. Então, se nós não estamos procedendo bem, conforme determina, vamos dizer assim, né, o cristianismo ou o evangelho, nós seremos assediados por irmãos nossos, ainda trevosos do mundo espiritual, que nos escolheram. Por quê? Porque nós os escolhemos, com o nosso comportamento, com o nosso mal viver, com os nossos maus pensamentos, com a nossa maneira de agir e de viver. E isso é preocupante. Examinemos agora as pessoas que desciam pelo mesmo caminho e suas atitudes. O sacerdote e o levita viram o homem jogado na estrada e passaram ao largo, à distância. Já o samaritano, de outro modo, aproximou-se e o ajudou. Então vamos falar aqui sobre os sacerdotes daquela época.
Os sacerdotes eram considerados ministros de Deus na terra, os mediadores entre o povo judeu e a divindade. Eram descendentes de Arão, irmão de Moisés, lá no Velho Testamento, detinham grande conhecimento acerca das Escrituras, sendo os que as ensinavam ao povo. Os levitas eram auxiliares dos sacerdotes, eram descendentes da tribo de Levi e ficaram responsáveis pelos cuidados no templo. Então nós vemos aqui os sacerdotes e os levitas, esses dois que viram o homem lá caído, ferido, e passaram ao largo. O sacerdote e o levita passavam pelo mesmo caminho, demonstrando que estavam igualmente em queda em termos de valores espirituais para os materiais, mesmo sendo conhecedores da lei. Nós podemos conhecer a lei, podemos conhecer o Evangelho de capa a capa, né? Estamos frequentes na casa espírita toda segunda, toda quinta, toda sexta, toda quarta, todo domingo, mas não vivemos o Evangelho. Se não vivermos o Evangelho, não adianta nada. Né, Beth? Ambos mantinham o coração fechado à solidariedade, à caridade e ao amor. Ambos tinham grande ciência das Escrituras e foram educados nos princípios do amor a Deus, sendo os mais indicados à exemplificação do bem, mas assim não aconteceu. Então eram homens sábios nas Escrituras. Um era o ministro de Deus na terra, o outro é aquele que cuidava do templo, e no entanto viram o homem ferido e passaram ao largo, não deram confiança. Mantinham, vendo-os, passaram de largo. Tal conduta demonstra desinteresse, indiferença, observação superficial que não lhe tocou a alma endurecida. Nada sentiram, pois eram carentes de sentimento sincero. Coisa que nós devemos colocar na nossa vida. O pouco conhecimento que nós temos do Evangelho, nós não podemos de forma nenhuma fazer conforme o sacerdote e o levita fizeram. Tem que existir em nós um sentimento de caridade, de compaixão, de amor ao próximo. Às vezes a gente sempre fala, eu não posso visitar fulano de tal que está doente, mas eu posso fazer uma prece intercessória, pedir aos Espíritos, pedir a Deus, pedir a Jesus por aquela criatura. Sabedor que sou que a pessoa está doente, por que eu não vou fazer uma prece por ele? Às vezes nem prece eu faço, mas vamos lá. Como o sacerdote e o levita, ao puxão de orelha, há muitos no mundo, pessoas inteligentes, conhecedoras da lei de Deus e até mesmo das verdades espirituais trazidas pela doutrina espírita, mas que as têm apenas na mente e não no coração. É aquilo que a gente está falando. Eu conheço o Livro dos Espíritos da questão número 1, a questão 1300 e alguma coisa, 1200, 1100 e pouco. Conheço o Evangelho segundo o Espiritismo de capa a capa. Sou assíduo no centro em todas as palestras. Mas está só na mente e não no coração. Pode ficar tranquilo que ainda faltam umas 15 páginas ainda. Nós não estamos com pressa, o Brasil perdeu. Quando chamadas a exemplificar os ensinamentos recebidos, ainda não conseguem. Seus interesses pessoais são preponderantes e a oportunidade da prática da caridade é perdida. Em algumas oportunidades, tal comportamento repercutirá em nosso íntimo. A consciência falará mais alto, o ser sentirá culpado. Quantas vezes nós sentimos culpa por uma coisa que nós deixamos de fazer?
Nosso irmão Antônio João, certa ocasião, ele não lembra disso, faz muitos anos, eu encontrei com ele no calçadão, ele com a quentinha na mão. Ele falou assim: César, eu vou dar essa quentinha àquele sujeito que está deitado ali, porque ele não gosta de mim. E eu não quero que quando ele morrer, ele seja meu obsessor. Ele nem lembra disso. Né? Então ele foi lá, deu a quentinha, eu só fiquei observando. Ele deu a quentinha, sentou, esperou o cara abrir a quentinha, comer, o cara sério, né? E Antônio João falou alguma coisinha com ele que eu não ouvi e foi embora. Né? É isso mesmo. É pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Não é mesmo? É aquilo que nós aprendemos. Mamãe ontem me perguntou assim: nós estamos na Semana Santa, não estamos? Eu falei: estamos, mamãe. Hoje é domingo de Ramos. Eu falei: a senhora não vai na procissão, não? Eu vou falar com ela que não é, gente. Para quê? O doutor Michele falou: César, não contraria. Concorda com tudo. Né? Já minha irmã não, minha irmã já pega no pé, não é, já briga as duas. Aí eu falei assim: Janete teve aí, mamãe? Já até me deu 5 patadas e foi embora. Né? Então a caridade, né? Nós temos que ser solidários, nós temos que ser caridosos, nós temos que ser ouvintes, nós temos que saber ouvir. No momento que você aprende a ouvir, você aprende a responder, aprende a falar e aprende principalmente a calar. O silêncio é muito importante também. Vamos ver aqui o que Emmanuel fala para nós. Quando fugimos do dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos ingressos inquietantes na escola das longas reparações. Então, meus irmãos, quando a gente sente o remorso, sente a culpa, vamos procurar reparar o mais rápido possível. Por isso que Jesus disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Nós não devemos carregar em nosso coração mágoa, rancor. Isso só nos faz mal. Se nós temos alguma coisa contra aquela pessoa, está lá no Evangelho, vamos orar por aquela pessoa. Reconciliar enquanto estáis a caminho, Jesus disse. Mas não é que você vai chegar lá e vai dar um abraço naquela pessoa. Ó, escutei lá no centro, você não sabe a reação da pessoa. Nós temos que fazer a nossa parte. A gente vai orando por aquela criatura que nós sabemos, sabedores que somos, que não gosta da gente, né? Como eu já falei num estudo aqui, certa ocasião, a primeira vez você não consegue, a segunda vez você começa e não termina, a terceira vez desce conforme você estivesse engolindo um cabo de guarda-chuva, né? Aquilo vai amaciando, vai amaciando, vai amaciando. Você fez a sua parte. Fez a sua parte. Né? Eu já contei vocês aqui. Eu trabalhava com o Ricardo no material de construção, né, Beth? Beth lembra, né, Beth? As crianças da Beth eram pequenininhas, né? E tinha uma menina na casa de saúde que passava para a casa de saúde e eu com o Ricardo na porta. Ricardo, não lembro o nome dela. Ricardo falava assim: boa tarde, bom dia, fulano. Ela, bom dia. Eu falei, bom dia, ela não respondia. E aquilo estava me incomodando, né? Eu falei com o Ricardo assim: Ricardo, qualquer dia eu vou perguntar a essa moça o que ela tem contra mim. Que ela te responde e não me responde. Quando eu falo bom dia, ela fica séria. Aí Ricardo falou assim: reza por ela. Aí eu, será, Ricardo? Eu falei, reza por ela. Você não faz o culto do lar? Faço, então reza por ela. Toda noite, quando você fazer prece, você reza para ela.
Aí eu comecei a rezar por ela. Rezar por ela, sabia o nome dela, onde trabalhava. Meu Deus, papai, o que eu fiz para essa moça e tal. Passou um mês, passou 2 meses, passou um tempo. Ricardo, bom dia, fulano, bom dia. Eu falei, bom dia, ela, bom dia. Eu falei, Ricardo, você estava com razão. Funciona mesmo. Né? Eu tive até vontade de falar isso com ela, mas eu falei, não, vai estragar o negócio. Mas é assim que funciona. Portanto, meus irmãos, quando agimos como o sacerdote e o levita, perdendo a chance de aprender e crescer por meio da caridade, precisaremos de outras reencarnações para evoluir. Aí que mora o perigo. Precisar de outras reencarnações. Que a gente sempre fala nos estudos aqui da Casa Espírita. O recomeço é muito mais difícil. Você recomeçar é muito mais difícil. Então vamos aproveitar a presente encarnação, melhorar o que for possível. Nós não vamos sair dessa vida santos. Conforme nós falamos no estudo, nós somos muito imperfeitos ainda. Nós não vamos virar santos porque somos espíritas, muito pelo contrário. É aquilo que eu falei no início, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais você percebe o quanto você precisa melhorar. Mas a gente não pode protelar isso mais, perder uma encarnação. Entendamos agora o motivo de Jesus ter contado a parábola, fazendo do samaritano aquele que agiu como o próximo do homem caído na estrada. Os samaritanos habitavam a cidade de Samaria. Após a separação das tribos de Israel, essa cidade tornou-se a capital do reino dissidente. Em decorrência da cisão ocorrida, eles viviam em luta constante contra os reis de Judá, que tinham a sua sede em Jerusalém. Vamos traduzir. Os samaritanos eram a tribo das 12 tribos de Israel, eles se separaram. E eles eram inimigos dos judeus. Eles não se davam com os judeus. Aquele homem caído era um judeu. Olha só. Olha onde Jesus quis chegar. Aquele homem caído era um judeu. Passou o sacerdote, judeu. Passou o levita, judeu. Quem foi socorrer foi o samaritano, que era inimigo do judeu. Olha a extensão dos ensinamentos de Jesus. Quem foi socorrer, quem pagou para cuidar do homem, foi justamente o samaritano. Eles, os samaritanos, como os judeus também, os samaritanos construíram um templo particular para si, fizeram algumas reformas em sua crença. Admitiam apenas o Pentateuco, que trazia a lei mosaica, e rejeitavam todos os livros escritos depois, como os judeus também. Alguém se lembra do Pentateuco? Dos 5 livros? Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Certo? Então, os judeus, até hoje, eles só estudam esses 5 livros, que é o Pentateuco judaico. Né? Eles ainda estão lá, que é Adão e Eva e tal. Então, no ano 5000 e alguma coisa, nós já avançamos um pouquinho, né? Foi o samaritano que demonstrou ter compaixão pelo homem ferido, agindo com bom senso, cuidado, amor e comiseração pela dor do próximo, não se fazendo insensível e egoísta, sendo o bem-estar do seu irmão mais importante que o seu próprio. O amparou e prestou-lhe os devidos cuidados emergenciais. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Eu não vou colocar meu nome de fulano nas minhas orações, porque eu não gosto de fulano.
É dele que nós precisamos colocar o nome. É dele que nós precisamos escrever ali no caderno de radiação, né? O nome dele. Assim devemos agir, praticando a verdadeira caridade, e não apenas oferecendo os supérfluos aos necessitados, para que deles possamos nos embaraçar o mais rápido possível. Isso não é caridade, é se livrar da pessoa. Não é caridade. Eu vou dar isso assim fulano para me ver livre dele. Não é por aí. Há quem use a caridade para se livrar, de maneira elegante, dos aflitos. Esses estão desprovidos por completo do verdadeiro amor e da iluminação espiritual, pois a caridade não é esmola, a caridade é amor. Vamos ver o que diz aqui o irmão X. O irmão X é nosso irmão Humberto de Campos, pela psicografia do Chico. Ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo de assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá que iniciar na primeira oportunidade o aprendizado do amor cristão para ser efetivamente útil. Então, meus irmãos, sempre o amor na frente de tudo, né? Se não há amor, não há caridade, não há progresso. E para a gente encerrar, já que a Penha está fazendo sinal ali para terminar, com as considerações do mestre, percebemos que a atitude do samaritano foi digna e merecedora de aplausos, mas podemos fazer muito mais. Devemos ampliar nossa visão limitada de caridade, enxergando não apenas os infortúnios evidentes dos nossos irmãos de caminhada, mas os ocultos também. Aprendamos com os ensinamentos recebidos até que consigamos amar verdadeiramente a Deus e ao próximo, herdando a vida eterna. Então nós precisamos aprender até com certa urgência, né? Porque o tempo passa muito rápido. Quer ver, hoje nós já estamos em julho. Ontem foi Natal. Passa muito rápido, né? Então aprendamos com os ensinamentos recebidos até que consigamos amar verdadeiramente a Deus e ao próximo, herdando a vida eterna. Que Jesus nos abençoe. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre amado, dizer que agradecido nós estamos, pois estamos reunidos, Jesus, em seu santo nome, nesta casa que nos abriga, nos acolhe, que possamos voltar aos nossos lares melhores de que quando aqui chegamos, pois aqui nesta casa recebemos dos planos mais altos da vida os bons sentimentos, os estímulos para continuarmos na caminhada. Que esses fluidos, Jesus, recebidos possam alimentar o nosso espírito, para que possamos, Jesus, ter a coragem de colocar em prática os ensinamentos absorvidos através da doutrina espírita. Podemos voltar aos nossos lares em segurança, em paz, levando para os nossos entes queridos o amor, o sentimento mais nobre que possa existir em nossos corações. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.